Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Jeremias 22:16, Bíblia Nova Versão Internacional. Tema da semana: os últimos 5 reis de Israel. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia. É muito bom estarmos juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesta temporada nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso guia de estudos sistematiza aquilo que foi revelado é revelado através da Palavra. Nossos convidados para esse terceiro encontro, pastor Vanderlei Dornelles. Seja bem-vindo. É um privilégio, prazer estar com você novamente. Esteve com a gente junto com o pastor João Vicente. Quase um ano atrás. Já faz um ano, hein, pastor? Talvez um pouco menos. Passou rápido, né? Pastor Vanderlei Dornelles, que trabalha na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que tem os direitos de publicação no nosso guia de estudos. Sim. Pastor, qual é a sua função na Casa Publicadora? Bem, nossa editora tem uma redação grande, nós somos mais de 40 pessoas na redação, entre editores, revisores, os jornalistas, uma boa parte é formada em teologia. E nós temos o redator-chefe, pastor Marcos de Benedicto, e eu sou o redator-chefe associado. E ultimamente tenho estado responsável pelo setor de livros denominacionais. Então, todo o material que é publicado em termos de livros para a igreja está sob nossa coordenação. Pastor Vanderlei, que é formado em teologia e em jornalismo. Em jornalismo, você tem um mestrado, um doutorado, né, pastor? Sim, fiz um mestrado em teologia na nossa instituição, no NASP, e fiz também um segundo mestrado em comunicação social. E depois defendi um doutorado na Universidade de São Paulo, na área de comunicação, na Escola de Comunicação e Artes. Muito bom. É uma alegria. Um prazer todo nosso. Michelson Borges, jornalista, Barriga Verde de Santa Catarina. Barriga Verde é Santa Catarina. Blogueiro. Somos os dois, né? Somos dois aqui compartilhando. É um privilégio receber um catarinense aqui de Criciúma. Isso mesmo. Alegria, pastor. Tenho também o privilégio de ser colega do pastor Dornelles, Vanderlei, lá na redação. Sou editor da Vida e Saúde, revista Vida e Saúde. E sou formado em jornalismo, né, na Federal de Santa Catarina. Nos conhecemos lá naquela ocasião, quando eu estudava ainda. E tenho um mestrado em teologia pelo NASP. Verdade. Uma alegria, viu? Eu olho para você assim, foi ontem, né? Porque a gente estava lá, você estudando na Federal de Santa Catarina, aos finais de semana a gente estava fazendo um estágio. Sim, um evangelismo em Criciúma. Em Criciúma. Bons tempos, hein? Bons tempos. E tem uma igreja lá naquele bairro hoje. Graças a Deus. Que é o bairro Santa Augusta, em Criciúma. Santa Augusta. Um abraço para todos os amigos da região do estado de Santa Catarina, o nosso estado, né? Nosso estado, especialmente para você da região de Criciúma, você que é da comunidade do Santa Augusta. Santa Augusta. Uma alegria. Você é jornalista e mestre em teologia. Mestre na área de teologia. E estão me dizendo que você é blogueiro nas horas vagas. Esse é um grande privilégio, um prazer que eu tenho também de trabalhar com o tema do criacionismo, ciência e religião, né? criacionismo.com.br. Que é uma área que você gosta muito. Deixa eu falar um pouquinho. Eles também são escritores, os dois aqui. Eu tenho aqui do pastor Vanderlei O Último Império, né, pastor? Que é uma visão profética, um escrito profético, né? uma análise profética. De questões contemporâneas relacionadas especialmente com a profecia de Apocalipse 13. Então, esse livro tem uma abordagem ampla sobre a história americana e como que ao longo de sua história os Estados Unidos dão mostras de que ele tem um papel a desempenhar no panorama profético. Ok, e tem um outro também, acho que vale a pena a gente citar. Sim, também tem o livro Cristãos em Busca do Êxtase, que trata com adoração, envolvendo temas como a música, liturgia, né? E a nossa conduta, a nossa postura diante de Deus enquanto adoramos, né? Cristãos em Busca do Êxtase, também publicado pela CPB. E tem um terceiro livro que chama-se A Mitologia do Império, que também é sobre os Estados Unidos e é publicado por uma editora chamada CRV, de Curitiba. Ok. E do Michelson eu tenho aqui História da Vida, de onde viemos e para onde vamos. É esse tema que você gosta da questão do... Esse livro, ele é
ligeiramente autobiográfico, porque eu conto ali os motivos que me fizeram deixar de ser darwinista para me tornar um criacionista lá nos meus 18, 19 anos, mais ou menos, né? Então, é um livro que traz uma coleção de argumentos para serem considerados por quem crê, quem não crê, colocar na balança e tirar suas conclusões. E tem A Descoberta em parceria aqui com Denis Cruz. Esse é um livro, é um romance, né? É uma ficção, com um personagem, um físico ateu, passa por uma experiência dramática na vida, não vou aqui dar nenhum spoiler, né? Sim. Mas assim, a história, a intenção é realmente mostrar como uma pessoa pode chegar até Deus por meio da razão, dos argumentos apologéticos, né? É um livro interessante, com uma história envolvente assim. E tem nos bastidores da mídia, que é uma visão... Uma análise crítica dos meios de comunicação, como eles afetam a mente, né? E a espiritualidade. Muito bom, eu tenho certeza que será uma bênção para a gente ter vocês aqui com uma visão do mundo, uma visão do cotidiano e fazendo uma análise bíblica aqui para a gente. Nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação. Pastor Vanderlei, por favor, pode orar. Nosso Deus, para compreender Tua Palavra, queremos pedir a iluminação do Teu Espírito, nos dando sabedoria, discernimento para entender a Tua vontade, os Teus caminhos e também para colocar nossa vida em harmonia com os mesmos. Abençoa-nos, ilumina a cada um de nós e aos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. Aqui está sistematizado uma série de estudos da Palavra de Deus, onde você vai descobrir que a sua existência tem um sentido. De onde você veio, por que você está aqui e para onde vai. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. É só acessar o endereço que está na tela e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Amigos, nesta temporada nós estamos analisando, estudando o livro de Jeremias. Na semana passada nós trabalhamos um pouquinho qual foi o contexto que o profeta teve que apresentar a sua mensagem de advertência, que em realidade também era uma mensagem de salvação. O juízo tinha um objetivo, adverti-los a respeito do juízo, tinha um objetivo que era salvar aquele povo, era condicional, que o povo se voltasse e reconhecesse os erros cometidos. No guia, nesta semana, a gente entende um pouquinho mais e a gente vai analisar os últimos 5 reis que tiveram sob o comando do povo de Deus. Eu queria começar lendo um pensamento que está na introdução de um escritor russo, Dostoiévski, que diz que no período de vários anos nunca vi sinal algum de arrependimento entre as pessoas e nenhum vestígio de pensamento triste em relação aos seus crimes. E a maioria delas, no íntimo, se considerava absolutamente certa. Como essas palavras de Dostoiévski podem ser aplicadas ao último cenário, aos últimos momentos da história do povo de Deus? Muito bem, este escritor tem uma profunda percepção, né, da condição degradada do ser humano. Então, essa impressão que ele teve, essa admiração negativa, né, de ver que as pessoas que cometeram crimes bárbaros, múltiplos crimes, né, não tinha qualquer sentimento de remorso ou de arrependimento por eles. E isso, para ele, era uma evidência de que a degradação humana é, de fato, profunda, né? Em relação aos últimos reis do reino de Judá, a situação era mais ou menos esta. Agora, interessante a gente considerar que Deus não criou o ser humano assim, ajustado ao pecado, né? Capaz de conviver com o pecado e sentir-se bem no pecado. Pelo contrário, a nossa consciência, num primeiro contato com o pecado, reage, né? Nós nos sentimos mal com o pecado. Mas na convivência, a tendência do nosso ser é de se adaptar à situação. E mais ou menos como acontece com o corpo, né? O corpo, quando tem um elemento estranho, ele procura criar um mecanismo de resistência e muitas vezes ele absorve aquele elemento estranho e cria uma resistência a ele. Assim até funciona com os vírus, com alguns vírus, né? Muito bem, a nossa consciência ela é quase orgânica nesse aspecto. Ela também tem essa
essa característica, né, de se adaptar, de se ajustar. Inicialmente há uma, como você mencionou... Há um erro repetitivo. Né? Inicialmente há uma rejeição, mas com essa sucessão... Exatamente. Aí há um processo de assimilação. Isso. Então, Dostoiévski estava admirando, né, a situação de pessoas que estavam, de fato, familiarizadas, adaptadas, né, ajustadas ao erro, o que é uma coisa que mexe com a nossa consciência, com a nossa mente. Né? Interessante que ele mencionou que Deus não nos fez dessa forma, né? Deus nos fez para uma vida plena, justa, perfeita, sem pecado, e o ser humano depois se acostumou com isso, né? Houve um desvio de conduta, desvio de rota, digamos assim. Isso não é só no plano individual, aconteceu com a nação de Israel também. O plano de Deus para Israel é que fosse ali uma teocracia perfeita, não é? Deus seria o rei deles, seria, além de Deus, aquele que iria gerir as coisas da nação, e assim teríamos um império perfeito na terra, tanto quanto possível no que diz respeito a nível humano, para que as nações se espelhassem nesse reino teocrático, e tivessem o desejo de conhecer o Deus desse povo que tanto prosperava, que tanto tinha harmonia entre eles. No entanto, Israel invejou, né, as nações circunvizinhas e desejou ter um rei também. E aí começa realmente uma escalada de problemas. Mas mesmo em meio a esses problemas e essa luta toda que houve, pelo fato de eles quererem um rei humano, a gente vê Deus carinhosamente conduzindo as coisas. Porque Deus fala assim, tá bom, isso traduzindo aqui o que está na Bíblia, né? Vocês querem um rei, mas eu vou escolher para vocês então. Veja, Deus podia se sentir assim, com toda razão, indignado com isso, magoado com isso, né? E deve até ter se sentido em alguma medida, né? Porque eles estavam trocando a direção divina, de certa forma, por uma direção humana. Porque Samuel chega lá, para lembrar a história, né? Perfeitamente. Samuel chega lá e diz assim, né? Senhor, eles têm rejeitado a mim, eu não tenho mais influência sobre eles, não. A mim, eles estão rejeitando. A mim. Mas então Deus faz assim, tá bom, vocês querem um rei, mas deixa que eu escolha então para vocês, pelo menos. E aí Deus indica, né, Saul, e vem toda a história. Saul depois escolhe mal, usando seu livre-arbítrio, né, que é um tema da lição também desse trimestre, e acaba levando a nação para um caminho ruim, né? Mas mesmo assim, nas entrelinhas, eu vejo o carinho de um Deus que tenta consertar as escolhas de uma nação e as escolhas humanas também, que muitas vezes fogem do que Deus havia planejado. Eu sempre gosto de pensar nisso, que Deus tem planos iniciais para a gente, intenções iniciais. Quando nós nos afastamos desses, eles dizem, tudo bem, então eu vou tentar, né? Eu vou te dar oportunidades para que esses planos, mesmo que não eram os meus planos, se tornem uma bênção para a sua vida. E aí ele vai dando oportunidades. E seria muito bom que os telespectadores pensassem, né, nisso aí, que o plano de Deus sempre visa a nossa felicidade, nossa salvação acima de tudo, né? E então, assim, vale a pena você conhecer a palavra de Deus, aproveitar essa experiência que está ali acumulada de pessoas que sofreram porque escolheram mal e entender que se Deus pediu alguma coisa de você, vale a pena seguir por esse caminho. Porque lá na frente você vai acabar reconhecendo que, puxa, eu não precisava ter me machucado tanto na vida, né? Sendo que Deus tinha um caminho um pouco mais, bem melhor do que o que eu acabei, pelo qual eu acabei enveredando. Por isso que, mesmo que aconteça uma escolha equivocada ao longo do caminho, se eu me volto, sempre há uma oportunidade de um recomeço. É isso que Deus está querendo mostrar através das mensagens do profeta. Tudo bem, vocês erraram, então mais uma oportunidade, pastor. Perfeitamente. O plano ideal de Deus revela a sua graça, né? Agora, Deus também trabalha com o plano real, né? A humanidade se desvia, Deus busca de volta, os reis vieram para Israel, Israel caiu por causa de muitos reis, mas o plano de restauração de Deus mostra ainda mais a sua graça, porque ele continua amando o povo e tem um segundo plano, né? De restaurar, de redimir, apesar de eles não terem aceitado o plano ideal, que era eles terem Deus como seu rei. Então, isso, em tudo a gente vê a revelação da graça de Deus, a sua bondade, a sua tolerância, né, seu amor. Eu gosto de pensar dessa forma e gostei dessa colocação, o plano ideal e o real. Nem sempre nós estamos agindo diante do plano ideal de Deus, estamos agindo num plano real, mas o Senhor vem para que isso seja transformado e a gente viva feliz. E a realidade do pecado, né, esse caminho alternativo, é importante a gente frisar isso, né? Pela palavra de Deus é dito que ela não permanecerá indefinidamente, né? Deus vai trazer as coisas de volta para si, para o seu plano ideal.
E então toda a terra estará finalmente sob o governo de Deus. Ele será rei, né, plenamente sobre todos que aqui estiverem. Então Deus tolera essa situação alternativa por um período, mas o plano dele finalmente é trazer de volta, né, para suas mãos e o reino do mundo se tornar de Cristo, né, e ele ser o rei permanente. Ele é o filho de Davi que vai reinar eternamente. A gente até comentou na semana passada que aparentemente uma punição através de Babilônia parecia um abandono total. Deus esqueceu de mim. Mas, em realidade, Deus estava no comando de tudo. Como está no comando hoje, ainda que em determinados momentos a gente tenha a impressão de que tudo está desgovernado. Sim. E não está desgovernado. Vamos trabalhar um pouquinho os reis, então? Começando com ele, o governo de Josias. Eu creio que de todos aqui, eu creio não, está revelado aqui, que de todos, a gente é o único que tem uma postura de levar o povo de volta às origens, aquilo que Deus desejava. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Ele tem duas atitudes, dois componentes principais, o guia colocou. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre ele, Josias, e depois esses dois componentes principais que deram norte para o seu governo. Pois não. Seria bom nós situarmos um pouco historicamente o reinado de Josias, né? Josias foi rei em Judá, começou por volta de 640 até 609, então no 7º século antes de Cristo. E nessa ocasião havia só o reino de Judá, porque o reino do norte de Israel, que tinha as outras 10 tribos, né, já não existia mais. Em 722, então 80 anos antes do reinado de Josias, o reino do norte já havia acabado, né? Esse reino do norte durou apenas 280 anos. Davi reinou por volta do ano 1000. Então, o grande problema, tanto para o reino... Foram governados por Jeroboão. Isso. E então, aí ele se desintegrou-se através da opressão assíria. Exatamente. Isso, só então, para lembrar em Judá havia uma dinastia davídica e ao norte, as 10 tribos, que era um grupo maior, né, essas tribos estavam sob a família de Jeroboão, né? Então, ao longo desse período de um pouco mais de 2 séculos, essas tribos do norte se corromperam completamente. Eles estavam em contato direto com esses povos vizinhos, né, e cultivaram os hábitos desses povos que Deus tinha advertido tanto que eles não os admitissem. E esses hábitos ruins, né, olha, de injustiça, de queda moral, né, de exploração social, essas coisas todas, incrivelmente, vinham para Israel através da religião e da idolatria, da religião de Canaã, né? Então, na medida em que eles cultivavam os cultos, os rituais, o serviço aos deuses desses povos antigos, eles terminavam impregnando a nação de maus hábitos, pecados, crimes, né? Isso aqui dá uma lição tão boa para a gente, né? Certamente. Assim, quando a gente vai gradativamente absorvendo aquilo que não é do Senhor, a gente vai perdendo a nossa identidade sem perceber que a gente está perdendo, né? A gente vai introduzindo coisas e coisas que a cabeça da gente imagina, né? Quantas coisas às vezes a gente pode... Né? Pastor, você vai continuar o seu comentário, mas eu vou para o intervalo, nós vamos fazer um intervalinho. Você guarda aí? Sim, sim. Pode ser? Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós voltaremos já. Durante o 18º ano do reinado de Josias, ele purificou o templo de Jerusalém de todos os efeitos estrangeiros das religiões assírias, que foram encerrados em seu tempo. Como rei fiel, ele sabia o que Deus esperava dele e tentou fazer o que era correto perante os olhos de Deus. Enquanto Israel estava em uma crise profunda, o rei continuava acreditando naquelas pessoas que estavam tentando fazer uma reforma. Josias poderia ter dúvidas sobre eles? Sim, claro. Mas ele confiou. Ele continuou com a sua fé. A celebração da Páscoa durante a reforma de Josias não ocorreu apenas na família, como tinha acontecido anteriormente, mas foi uma celebração de toda a nação.
O significado desse ato histórico alcançou o mais alto ponto com a celebração da Páscoa. Suas reformas têm efeito em Israel até agora. Os reis que vieram depois não confiaram em Deus, mas confiaram na ajuda dos egípcios. Em muitas áreas de nossa vida, não podemos viver sem compromisso. Mas em termos de princípios na vida religiosa, não nos comprometemos. Isso foi o que Josias descobriu. Ele se diferenciou de todos os outros reis de Judá por iniciar essas reformas que ninguém mais fez, nem antes nem depois dele. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Pastor, para não perder a sua linha de raciocínio, Pois não. o senhor começou a contextualizar Josias. Pois não. Então Josias se tornou rei em Judá, era um reino de 2 tribos apenas, né? E depois de quase 100 anos que o reino do norte já havia acabado, né, que Josias estava governando Judá. Porque Judá foi um pouco mais resistente, né, e permaneceu um pouco mais de tempo? Porque a influência do reinado de Davi era forte sobre Judá. Então eles tinham um exemplo, né, de Davi como um rei temente a Deus. E esse exemplo não era tão forte no reino do norte. Então Josias começou um reinado, mas apesar desse exemplo de Davi, o povo de Judá também estava distante de Deus. Havia muita idolatria, havia muita opressão social, muito divórcio. Os sacerdotes e os juízes, o povo que tomava conta, que liderava a nação, né, não cumpria seu papel, e isso permitia todo tipo de impiedade crescer. Então esse homem que começou a reinar muito novo, né, uma criança, teve o desejo de servir a Deus, de fazer uma reforma, né, de levar o povo dele de volta para os caminhos de Deus. E aí então vem esse contexto todo que nós temos em Jeremias, porque Jeremias foi um dos profetas que inspiraram Josias, né? No período de Josias, houve vários profetas. Então, a iniciativa dele fez, talvez, despertar, né, a vocação profética e a busca, né, a Deus. Interessante essa sensibilidade espiritual para ouvir o profeta. Além de Josias, houve Sofonias, Abacuque, a profetisa Ulda, né, entre outros profetas. Além de Jeremias, você disse. Sim, como profetas no tempo de Josias. Além de Jeremias, no tempo de Josias. Você queria fazer um comentário? Pastor, dois aspectos que me chamam muita atenção na vida de Josias. Primeiro, o fato de que ele era filho e neto de 2 dos piores reis de Israel. Bem lembrado. Manassés e Amon, não é? Exato. Manassés tem uma ficha corrida terrível lá. E, no entanto, a gente vê Josias quebrando essa linha, né, de pecaminosidade, de idolatria, de devassidão, mostrando que não existe, então, diante de Deus, essa questão de determinismo, né? Alguns telespectadores podem pensar assim, mas eu nasci já num contexto difícil, meus pais me legaram tanto geneticamente quanto no respeito à minha formação, né? Me deixaram um legado muito ruim. Mas a história de Josias mostra que você pode quebrar com isso. Como? Fazendo o que ele fez. Por conta própria, Josias buscou a Deus. E o que eu acho interessante ali em 2 Crônicas 34, são dois detalhes interessantes neste capítulo. Primeiro, reavivamento e reforma. Como? Josias buscou a Deus. É dito que ele buscou a Deus de coração, com sinceridade, a despeito do que seus antecessores fizeram, se afastaram de Deus. Ele buscou a Deus. Então, esse foi o primeiro passo, né? Uma entrega, uma busca. E o segundo passo, uma vez que ele tem encontrado a Deus, foi não mais permitir que a vida continuasse a mesma. Conversão é isso, né? A gente se entrega a Deus, a gente busca a vontade dele, e uma vez que a gente compreenda qual é, a gente procura adequar a vida a essa vontade. E o que ele fez? Ele quebrou os postes ídolos, ele acabou com aqueles altares nos quais se sacrificavam até crianças, né? É bom a gente lembrar disso, porque quando Deus ele quer colocar um basta nessa situação, é porque a situação era terrível mesmo, né? Além dos divórcios, além da injustiça social que havia no reino, havia sacrifícios idólatras, havia prostituição cultural, né? E Deus queria realmente acabar com tudo isso. Josias foi um instrumento. Então a gente vê claramente assim um reavivamento espiritual, uma busca de Deus, uma reconsagração e uma vida coerente com essa busca, né? Buscando então a adequação à vontade de Deus. E quando ele descobre então a Bíblia no templo, né? Quando a Bíblia é redescoberta ali, aí sim é que a reforma ganha intensidade, porque a Bíblia é a base de toda a reforma genuína. É interessante essa colocação de a gente repensar
eu ser fruto do meio, ser determinado, não, é a visão determinista, né? Não tem jeito, não. E como isso é desafiador para o nosso telespectador que talvez esteja conhecendo a palavra de Deus. Eu até penso em um indivíduo, Michelson, que talvez seja um cristão, seja uma boa pessoa, tenha princípios religiosos, mas que de repente está descobrindo algumas verdades que ele não conhecia. Ele também é chamado para apresentar e para viver isso e apresentar isso no contexto em que ele está. Chama a nossa atenção, Gilmar, que no Antigo Testamento há uma sistemática condenação da idolatria. Agora, as pessoas praticavam idolatria aderindo a religiões que eram muito bem vistas na época pelos povos vizinhos a Israel. E quase todos esses crimes, né, que foram mencionados aqui, que eram comuns em Judá e em Israel, se fortaleciam por causa da opção religiosa, por religiões que não eram boas, né? Religiões que não dignificavam a vida, que não valorizavam a virtude, né? A moral, não valorizavam a família. Então chegava até o ponto do sacrifício de crianças, uma desvalorização completa da vida, né? Por causa de opções religiosas. Então é importante a gente perceber nisso o cuidado que Deus tem com Israel para que eles escolhessem a religião certa, o caminho certo. Então, a religião que nós optamos por ela tem todo o peso em nossa vida, do aspecto moral, no aspecto espiritual, no bem-estar da família, né? No aspecto social. E Israel estava naquela condição de degradação porque eles fizeram uma opção religiosa equivocada, né? Eu gostaria também de acentuar a influência que tem o rei em Israel, né? Josias freou um pouco nesse processo de degradação, mas ele não conseguiu levar a nação completamente para Deus novamente, porque os maus hábitos, os vícios e a idolatria, né, estavam realmente impregnados na nação. E por que ficaram assim tão impregnados? Porque eles tinham o exemplo do rei de Israel, o exemplo dos sacerdotes, dos líderes, né, que ensinavam, que viviam daquela forma. Se eles fazem... Então veja o papel que tem... influenciado. Veja o papel que tem a figura da autoridade, né? O Estado, a escola, o pai, a mãe, né? A figura de autoridade, a postura dessa pessoa ou dessa instituição determina muito o futuro das pessoas. Embora seja verdade, como o Michelson destacou, que a gente pode romper com essa escalada, né? Do pecado, mas é mais difícil. Então, a opção que nós fazemos por seguir o bem, seguir a palavra de Deus, né, garante às vezes o futuro para a nossa família e até da nossa sociedade. Quero considerar dois aspectos aqui que vocês abordaram. Um, para nós que de alguma forma influenciamos uma comunidade, eu me dirijo a você que seja um líder religioso de uma comunidade, em qualquer nível, a responsabilidade que a gente tem, né? A importância que a nossa atitude vai fazer a diferença na vida das pessoas. Outro aspecto que eu quero considerar aqui é que não importa o que vem, né? Foi o que você falou. O Senhor me chama para dar um novo caminho, né? Que a gente Sabe, Gilmar, eu li recentemente uma pesquisa a respeito da tal da epigenética, né? E é sabido agora, isso foi confirmado por pesquisas em Harvard, no MIT e outros, Columbia University, que não só aquilo que tem que ver com a genética, mas aquilo que a gente adquire, a gente desenvolve como estilo de vida, pode afetar as gerações seguintes. Então, isso toca muito aos pais, né? Às mães, às gestantes, enfim. Por outro lado, há um texto da escritora Ellen White que me traz muito conforto quando ela diz assim que Deus, ele pode mudar tanto as tendências herdadas quanto as cultivadas. Então, reforço o que você mencionou, né? Destacando o que nós discutimos aqui, de que ainda que eu tenha herdado genética ou epigeneticamente alguma coisa desvantajosa, pelo poder de Deus, eu posso mudar esse destino, esse rumo. Muito bem. Eu só para lembrar, Ellen White é uma escritora que na Igreja Adventista nós cremos como inspirada, né? O Senhor inspirou para que ela colocasse o que está ali em seus escritos. Vamos continuar aqui. Agora a gente começa bem com Josias, né? Dando ali um período de resgate, e você citou uma coisa interessante, estava tão impregnado este mal entre o povo que foi, né? Que essa reforma não conseguiu vir, né? Que todo o povo se voltasse para o Senhor, né? Mas a gente tem uma sucessão agora
a gente tem Jeoacás e Jeoaquim, né? E depois Joaquim. Né? E como você disse, né, eu falei assim, pastor Vanderlei, vai... Como é que é a frase, Vanderlei? Como é que é a frase? Quando você começa a considerar o reinado de Jeoacás, Joaquim, aí é uma confusão sem fim. Mas é interessante que a gente tem uma sucessão. Primeiro, Jeoacás, ele não era favorável à política egípcia e ele foi deposto da sua função. Mas a gente tem depois, com Jeoaquim e Joaquim, e depois Zedequias, nós temos uma volta de sucessão de erros, de atitudes. E eu queria que a gente considerasse um pouquinho, porque talvez o telespectador, como eu às vezes tenho o sentimento, pode parecer assim, mas eu não chegaria a tal atitude. Mas como nós podemos nos identificar? O que atitude nós podemos tomar que se tornam semelhantes? Aqui tem os textos que são interessantes, né? A lição até menciona, eu destaquei aqui 3 deles pelo menos, ou 4 versos. Um diz que administrem... Qual que é o... 22, verso 3, né? Jeremias 22, 3. Administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. É um desejo de Deus. Depois, no verso 13, a gente vê assim, que ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada. Será que isso não acontece hoje também? E nos versos 16 e 17, dizem assim esses versos, ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor, mas você não vê, nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto. O que me chama a atenção aqui nesse verso 16, Gilmar e Vanderlei, é o fato de que conhecer a Deus significa viver de forma justa, digna. Aqui Jeremias apresenta, aliás, o livro todo de Jeremias, ele contrasta, né, aquela religião meramente teórica dos sacerdotes de então, né, aquela religião, quem sabe assim, de mera teologia, mas sem aplicação prática na vida, aquela religião que toca realmente no dia a dia, que busca a justiça social, busca favorecer os oprimidos, né? Resgatá-los de uma situação opressora. E aí Deus diz, é isso que significa me conhecer. Ou seja, muita gente acha que conhece a Deus, mas só o conhece de palavras. Porque conhecer a Deus é viver do modo como Deus espera que nós vivamos. E isso envolve ser justo, ser correto, ser honesto, ser bondoso, né? E não estava acontecendo aqui em Israel. Interessante que o Senhor está preocupado, e esses versos que você leu, preocupado com o bem-estar social. Que as pessoas fossem tratadas de forma digna. Justa. É o valor da vida, né? A fragilidade da pessoa desfavorecida. Então, uma das coisas que mais chama atenção nos profetas desse período é que todos eles condenaram a injustiça social em Judá e em Israel. Então, os reis, o sacerdócio e mesmo os profetas que não eram verdadeiros, eles terminavam dando sustentação, né? À exploração das viúvas, dos órfãos, dos endividados, dos servos, né? E a condenação pesa exatamente por causa do uso do poder para oprimir as pessoas ou para reproduzir uma situação de opressão, né? Deus não tolera isso por muito tempo. Então chega um momento em que ele se levanta para defender aqueles fracos que não podem defender a si mesmos, né? E olha que era uma exploração em 2 vias, né? Veja, o rei explorava quem sabe os magistrados, os administradores que deveriam se preocupar com o bem-estar do povo, estava explorando o povo, impostos abusivos. Eu até mencionei aqui em tom de brincadeira, mas é sério, né? Que não há qualquer semelhança, não é mera coincidência que hoje esteja acontecendo algo parecido. E uma exploração por via religiosa também. O Vanderlei mencionou os falsos profetas. Havia também, né, falsos religiosos que se valiam da religião para explorar o povo. E, lamentavelmente, é o tipo de cenário que a gente encontra hoje também. Líderes políticos e religiosos se valendo do poder, da influência, da palavra, enfim, para explorar pessoas que estão ali lutando para sobreviver. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, mas eu queria que a gente voltasse só para deixar uma coisa. Nós temos a responsabilidade, vamos falar agora, de igrejas, de instituições religiosas. Nós temos uma responsabilidade social, ok? Mas essa responsabilidade social, ela não é
a solução para todos os problemas deste mundo. Então eu queria que a gente fizesse como cumprir as responsabilidades sociais, mas pensar numa terra renovada. Certamente. Ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós voltaremos já. Nós estamos chegando no nosso último momento. Eu quero mandar um abraço especial para o senhor Vanir e para a dona Lourdes, que acompanham o programa Lições da Bíblia na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço para todos os mineiros. O seu Vanir e a dona Lourdes são pais da Margarete, sogros aí dos queridos, né? O pastor Hugo, Margarete, sua esposa. Que Deus abençoe muito a vocês e a todos os nossos queridos mineiros. Minha sogra é mineira, então a gente aproveita e já faz uma média aqui, né, com a sogra também, né? E o sogro e a sogra estão lá perto de você, né? Sim, boa gente, bons vizinhos. Bons vizinhos, né? Moram em Tatuí. Um abraço, Deus abençoe muito a vocês. Okay. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho esse detalhe da responsabilidade social que toda comunidade religiosa deve ter e tem. Eu estava ouvindo você fazer o comentário de que, de alguma forma, às vezes, alguns meios religiosos acabam refletindo o que a gente vive, infelizmente, em nossa sociedade, de exploração, Então, o ambiente religioso deve ir de encontro ao que acontece na sociedade. Os judeus esperavam que Jesus os libertasse, né, do jugo de Roma. Mas Jesus foi muito claro em dizer para eles que essa não era a libertação essencial, né, que ele viera trazer. E ele disse, olha, o meu reino está no coração de vocês. Começa com o conhecimento de vocês da bondade, o conhecimento de Deus, né, com o conhecimento da salvação. Aí ele disse, então o reino é inicialmente espiritual, é o reino da graça. Depois vem o reino da glória a partir da segunda vinda de Cristo. Agora, com base nisso, podemos dizer que a Igreja de Deus, né, não tem responsabilidade social? Não, nós entendemos pela Bíblia que nós devemos melhorar o nosso mundo, né, tanto quanto possível, mas deixando claro que o essencial não é a melhora da condição de vida nesse mundo. O essencial é entrar no reino da glória, é receber o perdão, é converter-se a Cristo, né, e ser libertado do pecado. Agora, se essa libertação do pecado gerar libertação social aqui na Terra, isso pode ocorrer e será bom, mas não é esta a tarefa primordial, né, do povo de Deus na Terra. Apesar de o povo de Deus não poder negligenciar isso. Muito bem lembrado, quando a gente lê Mateus 24 e 25, que a gente vê os sinais do fim, a gente vê quem será reconhecido verdadeiramente como aquele que vai entrar no reino. Né? Aqueles que fizeram o bem. Exatamente, mas quando nós fizemos? Né? Fizeram e não foi assim, né? Não foi intencional, digo assim, eu vou fazer o bem porque eu vou ganhar agora, vou ser aceito no reino. Né? Eu tenho que fazer o bem, mas lógico, pensando na... Muito bem. No Brasil e toda a América Latina, houve alguns anos, né, a chamada Teologia da Libertação, que achava que o papel do Evangelho era fazer uma revolução social. Então, esse serviço, né, que Deus espera que façamos não é necessariamente para uma revolução social. A revolução que Deus quer fazer é uma revolução no coração. Agora, uma geração, uma sociedade, né, convertida a Deus não tolera a opressão, não tolera o autoritarismo, né, e esses regimes, fatalmente, eles enfraquecem quando as pessoas estão realmente ligadas a Deus. Por isso mesmo que essas revoluções sociais históricas não funcionaram, né? Porque você pode ter revolução comunista, revolução de qualquer natureza, mas se não houver revolução do coração, realmente, como ele mencionou, não se muda a sociedade sem que se mude os seus alicerces, as suas células individuais, né? Então é preciso que realmente essa doença seja extirpada, mas ela só será definitivamente extirpada por ocasião da implantação do reino de Deus. Quando Cristo voltar, aí nós viveremos no mundo ideal, não mais no mundo que Deus planejou, idealmente, né, para nós, não mais nesse mundo de pecado, no qual temos que viver até lá. Né? Que a gente vê claramente entre o povo de Deus que toda essa insensibilidade às necessidades das pessoas, a opressão que, né, foi lido,
Isso estava totalmente ligado a pessoas que haviam se afastado de Deus e do plano original que ele tinha. Por isso que a gente... Você falou dos reis, né? Então, Josias foi sucedido por Jeoacás, depois veio Joaquim e ainda Zedequias, né? Todos eles retomaram a má liderança, né, de seus avós, seus antepassados, e ignoraram o que Josias havia feito. E então, o profeta Jeremias tem um papel crucial nesse contexto, porque ele denuncia, ele condena as atitudes desses reis, e por fim ele diz assim, olha, Deus vai entregar o povo de Judá nas mãos dos seus inimigos. E aí em Jeremias capítulo 29, nós temos essa profecia, ele chega a dizer assim, o tempo que o povo de Judá ficará nas mãos de Nabucodonosor, na Babilônia, né, será de 70 anos. Então, a impiedade impregnou Judá ao ponto de a reforma de Josias não conseguir desarraigá-la, né? E então esses demais reis vieram e em pouco mais de 20 anos, a nação finalmente chegou ao fundo do poço, né? E foi entregue nas mãos dos inimigos. É interessante a gente perceber aqui em Jeremias que ele diz que é Deus que está acima, né, da situação de cativeiro na qual eles seriam entregues. Então, o cativeiro não é resultado simplesmente das falhas de Judá. Deus permite isso. Ele chega ao ponto de dizer assim, Nabucodonosor é meu servo. E eu fiquei pensando sobre isso, por que 70 anos e por que Nabucodonosor seria servo de Deus nisso, né? A gente pode olhar para a história e falar, olha, é maravilhoso quando Deus... Um rei ímpio, pagão, né? Okay. É bom a gente olhar e ver, olha, Deus libertou o povo de Israel do Egito, né, da servidão, da opressão. Mas esse mesmo Deus, de certa forma, ele permitiu e ele deu lugar a Nabucodonosor para levar o povo cativo consigo. E falou de 70 anos, né? Por que 70 anos? Olha, a Bíblia diz que o povo de Israel e de Judá, né, fez pior do que os cananeus que habitavam a terra de Canaã. Se nós pensarmos na ocasião, na época do Êxodo, o povo saiu do Egito e era um povo que tinha se habituado aos maus hábitos do Egito em todos os aspectos. Então Deus permitiu que eles vagueassem pelo deserto 40 anos, uma geração, para que eles se purificassem para entrar na terra de Canaã. Então, se Deus agora estava dando praticamente 2 gerações para eles estarem em Babilônia, isso significava que os maus hábitos, a degradação era pior do que do povo que saiu do Egito. E eles ficariam, então, 70 anos debaixo da servidão, e essa era a condição para eles serem libertados, né, de toda a impiedade que os impregnou por causa do reinado desses reis ímpios. Eu vejo aqui um ensinamento importante para nós, né? Há coisas que nós sofremos e que são necessárias para nós, sabe? É duro de admitir isso. Mas em certos momentos, a própria Bíblia transparece isso, né? Que as tribulações, as provações, elas podem ser usadas por Deus, não é Deus que manda, mas Deus pode usá-las para nos ensinar coisas que na bonança nós não aprendemos. Vai limpando, vai tirando. Então eles precisariam perder suas terras, perder seu rei, o templo ser destruído, não terem mais pátria, né? E estarem servos numa terra estranha para eles se voltarem para Deus novamente. E o coração deles poder ser operado, né? Transformado daquela situação em que eles tinham entrado. Né? Muito bem colocado. Eu quero ler aqui 2 versos do capítulo 29 de Jeremias, que estão no contexto aqui da lição, que trata de Joaquim, e que são assim um clássico, né, na verdade. Dizem assim, sou eu, os versos 12 e 13. 12 e 13. 11 e 12, né? Ok. E um pedacinho do 13 também. Sim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O cativeiro, por mais estranho que parecesse, né, tinha como objetivo fazer com que o povo se voltasse de novo para Deus. Porque se Deus não interviesse dessa forma, será que sobraria alguma coisa desse povo? Não. Né? Certamente eles se extinguiriam e, enfim, né, se perderiam totalmente. Quando a gente olha para o Reino do Norte, quando a gente dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia de que não E outra coisa bacana de pensar, assim, pastor, é que nós também hoje vivemos no cativeiro. Na verdade, esse mundo é um cativeiro, né? É Babilônia também, um mundo de confusão, de erros, de pecados. E por meio da palavra de Deus, por meio de Jeremias e os demais profetas, Deus envia também para nós, para você que está nos ouvindo agora, uma mensagem de alento, né? Eu tenho planos de paz para você, embora o mundo esteja se desmantelando. Eu tenho um projeto de vida para você.
se você me buscar de todo o coração. Se a gente fizer isso, a gente vai um dia também ser libertado de Babilônia, sair do exílio e viver eternamente com Deus. Muito bem, então há uma mensagem de esperança e certeza, né, muito forte em Jeremias. Deus iria entregar o povo nas mãos de Babilônia, mas ele tinha um plano de trazê-los de volta. Agora é interessante aí que, aí no capítulo 29, menciona a carta, né, que Jeremias envia para os cativos em Babilônia. Um grupo já estava lá fazia quase 10 anos, outro grupo tinha chegado fazia 1 ano e pouco. Aí ele mandou essa carta em nome de Deus, né? E o que Deus dizia? Dizia assim: vocês devem se conformar com essa situação, vocês devem plantar em Babilônia, devem construir casas, vivam aí de forma produtiva, sabendo que são 70 anos. Então, o Michelson disse que o mundo é uma espécie de cativeiro para o servo de Deus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Mas nós devemos viver aqui como alguém que não quer mais viver, não é? Não, essa carta ela serve para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas produtivas aqui. Que nós plantemos, que nós colhamos, né? Que nós construamos, que façamos coisas úteis, né? E que nós até melhoremos esse mundo tanto quanto possível. Agora, sabendo que a nossa estada aqui é passageira, Deus tem um plano superior. Então, ele iria trazer o remanescente, né, de volta para Jerusalém, assim como ele tem um remanescente nessa terra que ele vai redimir para Nova Jerusalém. Muito bem lembrado essa questão de, quando você tocou, eu fiquei pensando da necessidade de produtividade que nós temos e que de alguma forma nós vamos contribuir para aqueles que compartilham da mesma fé ou aqueles que não compartilham da mesma fé. E eu fiquei pensando assim, o que a gente produz em realidade? O que a gente está produzindo? O que nós estamos revelando? O que nós estamos mostrando para as pessoas para que elas se encham de esperança também? Em Babilônia, Daniel foi contemporâneo daquele rei que ficou 37 anos cativo em Babilônia. 37 anos preso, né? Agora veja, que homem foi Daniel em Babilônia? Foi apenas um cativo, né? Uma pessoa que estava por ali esperando passar o tempo? Não, ele se tornou um estadista na Babilônia. Ele foi uma pessoa extremamente produtiva, né? O rei da Babilônia e depois os persas confiaram, né, em Daniel. Então ele era um homem preparado, era inteligente, era produtivo, né? Era um homem justo. E por causa dele, a Babilônia e a Pérsia foram abençoadas, né? Porque era um homem firme na justiça, no que é certo, né? E em contraste com isso, a gente tem a figura do rei, né? O rei nem aparece nessa história. Ele estava lá como um Zé Ninguém, né? Enquanto que Daniel, que era um simples rapaz, se tornou uma figura célebre na Babilônia. Porque ele entendeu que havia oportunidade ali. Ele devia fazer para Deus o melhor que ele pudesse. Fez para Deus e para o povo da Babilônia, né? E foi uma bênção na Babilônia. Não foi uma produtividade ou prosperidade por si só, né? Em si mesma, né? A ideia de ser carta viva, né? Você vê quando o rei Nabucodonosor lança na fornalha aqueles jovens, ele vê lá no meio das chamas um ser semelhante ao Filho de Deus, né? Como que ele sabia a que se parecia um Filho de Deus? Alguém pregou para ele. E finalmente o rei Nabucodonosor se converte, né? É bom lembrar disso. Como? De que forma? Por meio de um cativo que ousou ser mais do que apenas um Zé Ninguém ou um cativo qualquer. Ele ousou ser um servo de Deus, uma testemunha em Babilônia e levou pessoas. O rei é um caso relatado aqui, mas quantos mais babilônicos, talvez, babilônios não tenham se convertido ao Deus de Israel por meio dessa vida produtiva, essa vida plena e abençoada. Nós temos aqui um paralelo, antes da gente pensar nesse ponto que já foi abordado aqui, que o Senhor tem o remanescente, mas eu queria que a gente pensasse, nós temos uma série de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, e isso se repete, né, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, com poucas exceções, como é o caso que nós vimos essa semana, Josias. Nós temos aqueles que fizeram o que era mal. Nós temos uma orientação de Deus que eles deveriam, mesmo no cativeiro, viverem uma vida intensa, uma vida de prosperidade. Então nós temos o que era mal e temos aqueles que decidem fazer a diferença. Eu fico pensando no telespectador que nos assiste nesse momento, tanto naquele que está longe dos caminhos, ou talvez esteja ligando, por exemplo, a televisão hoje pela primeira vez. E aí começa a se confrontar, começa a perceber que precisa mudar e que precisa... Há esperança para ele. Mas eu penso também naquele que talvez seja da fé,
se sinta no cativeiro, mas não quer sair do cativeiro. O que nós poderíamos dizer para ele nesse momento? Bem, a estada no cativeiro era temporária para Israel. Agora, quando terminou aquele tempo, alguns quiseram ficar por lá. E depois, no tempo da rainha Esther, os judeus passaram uma situação de uma prova severa na Pérsia, né? Então, a situação de cativeiro é uma situação de insegurança, de intranquilidade, né? A gente, às vezes, pode se adaptar a ela, Deus quer que a gente seja produtivo nela, mas precisamos manter em mente que o plano de Deus é a Nova Jerusalém. Deus quer que nós sejamos cidadãos, né, do seu reino e estejamos prontos para passarmos desta realidade aqui para a seguinte a qualquer momento. Então, é passageiro. Certamente, né? É passageiro. Graças a Deus que é, né? Graças a Deus. Um autor que eu admiro muito, um judeu chamado Viktor Frankl, ele foi cativo na época do Holocausto também. E ele percebeu, exatamente, ele percebeu que as pessoas que tinham alguma esperança além do campo foram justamente as que sobreviveram, né? Então, assim, é bom a gente entender que nós estamos também num cativeiro, como os judeus estiveram naquele tempo, como Victor e outros tantos judeus estiveram durante o Holocausto, mas que há uma esperança além. Os remanescentes aqui, os cativos que viveram produtivamente, que viveram de modo assim mais pleno, ainda que no cativeiro, foram aqueles que tinham uma esperança por meio das profecias. Porque Jeremias disse, vocês vão ser livres um dia, né? As profecias apontam para isso. Então, nosso telespectador que talvez esteja se perguntando como eu vou ter esperança neste mundo, conheça a palavra de Deus, creia nas profecias que dizem que, ainda que tudo hoje pareça realmente horrível, e né? Esse mundo está de mal a pior, há uma esperança além. Há uma vida após esse campo de concentração, há uma vida depois do cativeiro, e ela está prefigurada, está anunciada aqui, predita nas profecias, e tem nome, né? É a volta de Jesus. E eu queria ler o texto, pastor. Lembrei do Viktor Frankl aqui. Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta está como eu vou me portar diante disso, né? Foi muito bem colocado. Eis que vem dias, Jeremias 23, verso 5, que é o que você colocou aqui, que eram, eu fico imaginando como isso era um alento para aquele que acreditava, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei, e reinará e agirá sabiamente e executará juízo e a justiça na terra. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Exatamente. Aqui, Jesus é a esperança. Aqui para mim está a grande motivação para a gente continuar vivendo e como vocês mencionaram, talvez alguém se identifique numa situação difícil neste momento. É importante a gente frisar que a pessoa que quer ouvir na palavra de Deus, ela está disponível, Deus envia em tempo, né? Veja, antes do cativeiro, profetas profetizaram o cativeiro e a restauração. Isaías, por exemplo, né? No capítulo 11 de Isaías, nós temos a profecia do fim do cativeiro. Deus diz, olha, eu vou levantar meu braço, né, e vou tirar os resgatados do Egito, da Babilônia, da Síria, né? Durante o cativeiro houve profetas e eles sustentaram a esperança do povo, assim como agora. Aquilo que havia sido predito. Quero agradecer muito pastor Vanderlei, jornalista Michelson Borges. Nos encontraremos no programa semana que vem. Deus quiser. Tá bom? Prazer. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus. Michelson, por favor. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, pelas mensagens de esperança que encontramos em Tua Palavra. Nós que também vivemos num cativeiro, este mundo de pecado, te pedimos que nos ajudes a ter mais tempo para as profecias, para ler Tua Palavra e encontrar nela luz, esperança e, sobretudo, a pessoa que é a esperança encarnada, Jesus Cristo. Amém. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.